Dando sequência à cobertura do simpósio Sindiadubos NPK 2025, agora com a jornalista Kellen Severo, especialista em economia e agronegócio. Kellen, você vem falar hoje aqui sobre conjuntura atual, né, geopolítica e os efeitos no agro. Qual a análise que você faz de todos esses aspectos aí para o pessoal? A gente está vivendo um mundo muito mais complexo, o que significa dizer que as variáveis que impactam o setor agropecuário estão mudando muito mais rapidamente e são muito mais variáveis para observar na tomada de melhores decisões no segmento. A conjuntura, quando a gente olha para o ambiente doméstico, é uma conjuntura mais desafiadora, especialmente para o setor de grãos, que viu o preço da commodity cair, enquanto o preço do custo aumentou, somado a crédito, um dos patamares mais restritos e caros da história recente. Isso gera um apertamento nas margens e, naturalmente, um desincentivo para investir. Agora, esse é o ambiente interno. O ambiente externo, ele está muito cheio de informações, muitas vezes desencontradas, o que significa a geopolítica entra, de fato, na história do agro, com impactos em custo, formação de preço de commodity, só que a guerra comercial, as tarifas, as incertezas em relação às taxas, elas subiram demais. Então a gente termina uma semana esperando uma taxa de 100% e chega no início da outra com um grande acordo. Isso muda demais os fluxos de exportação, a tendência de preços das commodities e como isso afeta potencialmente a comercialização e a rentabilidade do setor. Em síntese, o mundo mudou para um mundo que muda mais rapidamente e a gente está mais disperso, com mais informação para administrar. Por isso esses momentos de pausa, como aqui no Sindiadubos, são essenciais para que a gente entenda, organize e aprimore a decisão que tem para tomar, porque a conjuntura doméstica é desafiadora e a conjuntura externa está bastante instável, principalmente quando a gente olha para dois players fundamentais para os negócios do agro, Estados Unidos e China. E a economia, efeito interno de economia, como é que você avalia que a economia vai impactar nesse futuro próximo nosso? A economia brasileira tem vários aspectos para a gente analisar. Eu vou começar pelo mais desafiador dela no presente, que é o quê? Uma taxa de juros em 15% ao ano. E por que uma taxa de juros em 15% ao ano é desafiadora? Porque ela está no patamar mais alto em 20 anos, ela encarece o crédito, ela desincentiva investimentos, especialmente quem está pensando em investir no longo prazo não vai tomar uma dívida com um juro acima de 15%. E gera um efeito colateral, que é qual? O funding, ou seja, o dinheiro que dá ali a fundação para o empréstimo do Plano Safra, que é aquele recurso com taxa de juro subsidiada, ele diminui. E isso, na prática, faz com que haja uma escassez de crédito num setor que cresce e que demanda crédito. O efeito colateral disso é bem danoso. A gente tem crédito caro, crédito restrito e o juro alto, gerando um desincentivo. Qual é a boa notícia, então, da economia, Kellen? A boa notícia é que o agro, apesar do momento difícil, especialmente no segmento de grãos, é o setor que vai continuar a sustentar o crescimento da economia brasileira. E por que ele sustenta? Puxado por expectativa de incremento na produção. A gente vai entrar agora numa temporada 25-26 da safra verão, que é regida pelo fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha tradicionalmente favorece safras mais amplas e aí a gente tem uma perspectiva de ampliar a produção de soja. Ao ampliar a produção de soja, a gente amplia a produção da principal commodity brasileira e isso acaba potencialmente irrigando o PIB, porque PIB na prática é produção. Produção cresce, ajuda a puxar o PIB do Brasil e o agro se destaca nesse segmento, mas atenção, é uma temporada difícil, especialmente para produtores de grãos, as margens estão mais estreitas, pecuária está entrando num ciclo positivo, café está num ciclo muito bom de preços e outras culturas também vivem momentos distintos. O agro vai continuar sendo a salvação da lavoura na economia brasileira. Agora a gente vai ter uma variável importante ano que vem, que são as eleições. Como é que as eleições entram em todo esse contexto? Excelente a palavra que você usou, como as eleições entram. Eu vou te dizer que elas já começam a aparecer no nosso noticiário há um ano, do outubro do ano que vem, que é quando esse pleito efetivamente acontece, impactos mais objetivamente observados pelo agro via taxa de câmbio. A eleição começa a fazer preço, ou seja, um candidato mais à direita, um candidato mais à esquerda, a visão do mercado. E o que a gente tem hoje, Kellen? A visão do mercado é que o governo atual, que é um governo de esquerda, que tem uma linha de Estado como promotor do crescimento, é um Estado que está
inchado, ou seja, o governo está gastando mais. Esse governo que gasta mais, ele precisa o quê? Arrecadar mais. E como que ele faz para arrecadar mais? Ele aumenta a pressão por tributos. Então, o contribuinte brasileiro começa a ter tributação maior, mais impostos. E esse é o cenário que a gente tem. Pouca redução de gastos, pouca redução da máquina pública. A leitura do mercado é que a gente precisa de um governo que seja mais austero, que faça reformas administrativas, que olhe para as contas públicas com mais seriedade. Isso significa que algum candidato mais de centro ou direita que defenda esta pauta tende a ser mais bem visto pelo mercado. E qual o efeito colateral? Quando um candidato que se opuser ao Lula avançar nas pesquisas, isso pode ser um fator baixista para dólar, porque há uma perspectiva de melhora nas contas públicas. E o contrário é verdadeiro. Lula à frente nas pesquisas eleitorais significa manutenção do status quo. E isso significa inchaço na máquina pública, dificuldades para manter esse modelo atual, mais risco Brasil, dólar mais alto. Esse é o modelo mental que a gente tem agora em outubro de 2025. E com tudo isso, somando tudo isso que você falou, qual que é a mensagem que você deixa em termos de perspectivas para o participante do evento? A perspectiva é de um ambiente que vai desafiar os membros do agro a melhorarem as suas tomadas de decisão. Eu digo e repito, aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar até a próxima fase. O que significa que aumentaram os riscos, aumentou a volatilidade e aumentaram os fatores que podem corroer a minha renda. Como eu protejo a minha rentabilidade? Protegendo a sua atenção, porque onde a gente foca, expande. Onde é que está a atenção do gestor do agro brasileiro? Onde ele está prestando atenção, onde ele está colocando energia é o sinal. Se ele está se distraindo com ruído, a chance dele tomar piores decisões aumenta. E o acumulado de piores decisões pode trazer um resultado menos sustentável economicamente ao longo do tempo. Mensagem principal é: proteja o seu ativo mais importante, que é a atenção na gestão do seu negócio, porque os tempos estão mais desafiadores e a tomada de decisão precisa melhorar para ela resguardar a renda. Porque o que faz a gente ir para a próxima fase é a sustentabilidade econômica que o nosso negócio tem. Que a gente se mantenha firmes e fortes, porque a turbulência de 26, ela está vindo aí. Muito obrigado, Kelly. Eu que agradeço. Obrigada a você pela entrevista e pela oportunidade, Guilherme.